Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui nos encontramos para o nosso estudos de segunda-feira, estudo que tem como intuito estudar a doutrina espírita como um todo. Lembrando que deste encontro do Google Meet, nós teremos também o podcast no Spotify, assim também como no vídeo no YouTube. Se você perdeu ou não pôde participar dos outros encontros anteriores, está lá no nosso canal do YouTube, também no nosso canal do Spotify, para você ouvir somente ou ver com o vídeo no YouTube. Estamos hoje aqui com a Camila, sempre direcionando a nossa produção de gravação, e o Marco Aurélio. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Wallace. Boa noite, meus amigos. Estamos aí novamente, né, no estudo do capítulo 27 do livro Boa Nova. Obra essa de Humberto de Campos, psicografada, né, pelo nosso querido amigo Chico Xavier. Maravilha, sem mais delongas, para a gente aproveitar o tempinho que a gente separa para que nós possamos estudar o Evangelho, a princípio acima de tudo, estudar o Espiritismo como um todo. Vamos convidar os amigos a serenar os corações, erguemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos que sempre estão a nos auxiliar, a nos bem intuir, para que possamos, na noite de hoje, lendo este capítulo, que não iremos ler, mas sim discutir os temas que ali são trazidos, mas que possamos refletir sobre o Evangelho e daí refletirmos a nossa vida, refletirmos as nossas atitudes de cada dia. Então, Senhor Jesus, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Marcão, separou qual o primeiro trecho para que a gente possa conversar aí desse capítulo 27 do livro do Humberto de Campos. Aí, lembrando que a nossa intenção, para quem está chegando hoje, não é ler o texto, nós não ficaremos lendo o texto aqui, não é a nossa intenção é estudarmos os temas que são levantados na obra. E por isso, Marco, se quiser começar aí com o primeiro tema aí que você tenha separado, ou algum item, uma temática aí que você queira salientar. Perfeito, Wallace. É importante a gente lembrar que esse capítulo, essa parte da oração do horto, ele tá colocado no Evangelho, somente no Evangelho de João. Tá? Capítulo 17 do Evangelho de João fala sobre esse capítulo específico que Humberto de Campos está nos colocando aqui. Alguns fatos curiosos, né, que isso aconteceu depois da famosa cena do lava-pés, né, do ato do lava-pés, que Humberto de Campos nos classifica como um ato de extrema humildade de Cristo. Né. Humberto de Campos também, ele tenta nos ajudar aqui o sentido perfeito daquela oração, colocando ela de maneira mais exemplificada e mais clara para todos nós aqui. Mas um fato bem curioso desse texto, especificamente, que a gente está colocando aqui de Humberto de Campos, é que depois da oração, a oração que Jesus roga pelos apóstolos que vão continuar esse trabalho da divulgação do Evangelho, pedindo a proteção, né, todos eles, é que Jesus ele vai para a meditação no Monte das Oliveiras, onde vai consigo Simão, Tiago Maior e João. O Tiago, que depois se torna o Tiago Maior, e o João, que é o João Evangelista, que, para que a gente tenha um entendimento de quem é esse João, é o João que permanece a todo tempo no momento da crucificação com a Maria, né, mãe de Jesus, né. Então, uma coisa que eu procurei entender desse texto e procurar alguma referência foi que fica claro que Jesus, ele tinha uma intimidade maior com esses três apóstolos durante toda essa convivência e essa experiência de ensinamento. A gente não sabe se é porque eles mesmos tinham um sentimento e um entendimento maior, é bem óbvio que seja isso, né? Não Jesus, porque Jesus tinha uma simpatia maior que eles, não devia ser mesmo. Então, parece que a compreensão desses três apóstolos estava em um nível mais elevado do que os outros, né? E Jesus, Wallace, esse texto
que eu consegui identificar é que é um texto curto que mostra esse momento de meditação que Jesus já está se preparando, né, para o seu Calvário, né, para a sua crucificação. Então, ele tem segundo as informações do Espiritismo, né, que ele tem a presença do Espírito de Moisés, né, que a presença de anjos ali, né, durante essa oração, mas que há uma observação. Ele pede para os apóstolos, nesse momento que ele está no monte, que eles orem e vigiem, né? Ele fala bem claro, orai e vigiai, nesse momento tão importante, né, que é o último momento que ele tem com os apóstolos. E os apóstolos, eles caem no sono, né, enquanto Jesus ele está meditando, ele cai no sono. No Evangelho, ele coloca por 3 vezes, né, aqui no texto do Humberto de Campos, esse sono que os apóstolos têm durante a meditação, uma vez chamada a atenção de Jesus, e a segunda vez chamada a atenção de Jesus. Então, eu acho que essa é a primeira reflexão do texto, né? Que é a questão de orai e vigiai. Quantas vezes, né, a gente dorme no ponto, né? Quantas vezes a gente tem essa percepção, né? Então, a mensagem é quantas vezes nós adormecemos para as coisas espirituais e acordamos para as materiais, né? Nesse momento tão importante, né, que Jesus pedia a eles, olha, orar e vigiar, eles simplesmente perderam, né, a sensibilidade e dormiram. Mas essa eu acho que esse é o ponto da primeira parte do texto, que deixa claro para nós a percepção de quanto é importante a gente sempre estar em prece, em oração, e não dormir no ponto, né? Jesus falou, como vocês não podem vacilar, né? Tem que estar sempre em oração e vigiação, né? Ou vigia, né? Como dizem. Wallace, o que você achou desse começo aí? Se é isso também a sua reflexão? Jesus sempre nos traz uma percepção ou um convite a uma percepção muito mais profunda de seus atos. A iniciar pela questão da meditação, conforme você colocou, Marco. Todos aqui, ou a maioria de nós que aqui nos encontramos hoje aqui no Google Meet, ou nos vendo no YouTube, ou nos ouvindo no Spotify, tentaram, vez ou outra, ou ainda podem vir a tentar, meditar. E muito é falado em meditação. Joana de Ângeles, Espírito, nos traz a necessidade da meditação para este encontro, para o acalmar do ego e o encontro iluminativo do self. A meditação, colocada também pelo professor Hermógenes, o precursor do yoga no Brasil, amigo pessoal íntimo de Divaldo Pereira Franco, que viria posteriormente a acompanhar o médium Divaldo Franco a uma expedição à Índia, a visita de um ser chamado Bhagavan Satya Sai Baba, onde, em seu ashram na Índia, despertava as lições mais profundas sobre a meditação. E ali, Divaldo Franco nos narra que, em oração, visualizava meditadores que entravam em níveis extremamente profundos, alcançando níveis de transcendências muito notáveis. E voltando novamente para Joana de Ângeles, que ela vai diferenciar o que é meditação e contemplação. A meditação é este momento onde criamos um vácuo dos nossos pensamentos. Mas muitas pessoas, ao tentarem meditar, acabam se equivocando e se frustrando por não conseguir. E ocorrer a primeira dos sintomas daqueles que nunca meditam, que é o sono. O que ocorreu naturalmente com os discípulos. É natural que, ao parar o corpo físico, fecharmos os olhos e respirarmos de forma mais tranquila, o corpo entenda que se trata do momento de dormir, pois ele já está condicionado para este ato de adormecer. Mas não é esta a proposta da meditação.
A proposta da meditação é que acalmemos o corpo e as energias internas possam ser reagrupadas e ouvirmos aquela voz interior. Alguns acreditam que meditar é deixar de pensar. E quando vão tentar meditar, ficam frustrados, pois não é isso que ocorre, pois não é essa a proposta. Meditar em verdade, continuaremos pensando, mas estaremos não mais como o ator principal dos pensamentos, mas estaremos como um telespectador que olha os pensamentos passarem e sem ter contato com eles, ou melhor, o mínimo que for possível, sem julgamento daqueles pensamentos, deixar os pensamentos passarem e o nosso inconsciente, as imagens fixadas no inconsciente, no ego, começam a subir. E é estas as mensagens inconscientes que aos poucos vão se tornando, mesmo que no mundo onírico, pelos sonhos, ou como insights, como pensamentos, que muitas vezes acreditamos estarem sendo sopradas por espíritos, mas estão nada mais do que vindas do nosso interior. A meditação, então, diferentemente da contemplação, que é, por sua vez, a contemplação se trata de olhar e contemplar, encontrar uma energia sublime, encontrar uma paz, uma tranquilidade ao olhar para um cãozinho brincando, para uma criança, ao olhar para o céu, para uma flor, ao sentir a brisa rociando a nossa face. A contemplação e a meditação. Jesus propunha naquele instante que os seus discípulos meditassem, mas acima de tudo orassem, que seria uma terceira vertente. Falamos primeiramente da meditação, depois da contemplação e a oração. Vamos fazer uma recapitulação rápida, Marco. Meditação, termos um olhar dos pensamentos sem julgamento, tranquilizarmos o diálogo constante com esses pensamentos que continuarão a vir. Contemplação é o momento em que olhamos e contemplamos e encontramos Deus, encontramos a criação, encontramos o universo naquilo que observamos. E em terceiro ponto, que talvez fosse isso que Jesus estivesse propondo aos seus discípulos, que eles estivessem em oração. Oração, o nome já diz, é orar, é falar, é ter esta conversa de coração para coração com o alto. A oração pode ser feita em alto e bom som, mas de pensamento para pensamento. Não há oração que seja feita que não seja ouvida. Todas as orações, mesmo aquelas mais descabidas, como aquelas, olhe, Senhor, por favor, me ajude a ganhar na loteria. Até mesmo estas são ouvidas pelo alto, anotadas e levadas a um centro de recepção de orações no plano espiritual, segundo André Luiz, que ali são analisados cada pedido. Primeiro é analisado o merecimento do pedinte, aquele que faz a oração. Estamos pedindo saúde, estamos pedindo mais paz em nossa vida, então é analisado se nós temos este merecimento. Em segundo, se este pedido é para o nosso bem, se aquilo irá trazer o bem para nós. Então, após meditar, após contemplar, após compreender um pouco mais do que seria a oração, voltamos ao texto. Os discípulos ali adormeceram. É natural que assim seja. No sentido maior que o Marco trouxe, orai e vigiai. Gente, abre o microfone aí e responde para mim, para a gente, se alguém aqui consegue estar orando e vigiando o tempo inteiro. Ninguém vai abrir o microfone. Se abrir, a gente vai fechar e vai sugerir de uma psicoterapia, como todos nós somos necessitados de termos. Porque em nenhum momento há um ser na Terra que aqui esteja encarnado que consiga orar e vigiar o tempo inteiro. A gente consegue vigiar muitas vezes a vida do outro, a atitude do outro. A gente vigia muitas vezes com uma eficiência enorme. Orar e vigiar é muito mais do que estarmos meditando, contemplando ou ainda na própria oração. Orar e vigiar é, acima de mais nada, orar, fazer da nossa vida um ideal, uma oração, e vigiar a nós mesmos. Vigiar as influências que temos. Vigiar as escolhas
que temos. Vai, Marco, dá sequência aí, senão eu não paro mais. Que isso, Alice, é muito valiosa a sua palavra, e eu estava aqui ouvindo você e estava até colocando, eu grifei uma parte do livro, e quem está com o livro na mão, na 176, que quando os discípulos dormem, Humberto de Campos coloca aqui, olha que interessante, que foi bem isso que você colocou, insensivelmente cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito. Né? Muitas vezes a gente está quer estar em estado de meditação, ainda a gente não tem essa contemplação e dorme, né? Cedendo às necessidades do corpo, olvidando as necessidades do espírito. É bem interessante. E Marco, ainda completando aí o nosso raciocínio, e aí a alma penada vai querer meditar, porque viu na palestra do Centro Espírita, porque viu na internet, achou legal, aí vai meditar, e daí senta na postura de lótus, que nunca sentou na vida, né? Aí começa a dar dor nas costas, começa a ficar desconfortável. Quer meditar? Primeiro, vamos estudar um pouco sobre a meditação, porque senão a gente já começa a se frustrar de início. Depois a gente indica aqui um curso de meditação gratuito na internet, que pode ser feito por espíritas ou não, né? Que podem auxiliar neste ato de meditação. Que, acima de tudo, pode ser uma concentração na própria respiração. Dentro do yoga, vamos encontrar diversas vertentes sobre a meditação, e eles se aprofundam de maneira espetacular em suas diferentes linguagens dentro do yoga, o Hatha Yoga, enfim, vários outros que eu não lembro agora, que não é minha praia, é da minha esposa, isso daí. Esqueci, Marco, o nome do outro yoga, que é focado na respiração somente, como um exercício físico, né? Eu também não sou especialista nessa área, mas quem tiver aí, coloca no chatzinho aqui que a gente vai já ler isso aí. Eu também depois eu pego com a Carol e passo aí para vocês as dicas dela, que ela dá de yoga. Então, é interessante, porque daí nós vamos tentar meditar e a gente não vai conseguir. A gente começa agora, não vamos pensar em nada. Aí você coloca uma música tranquila, senta num lugar tranquilo e começa a coçar a cabeça. Não, eu vou coçar a cabeça agora, daí eu vou começar a meditar. Aí você começa a meditar, não vou pensar em nada, daqui a pouco o cachorro começa a latir. Aí você pensa, o que o cachorro está latindo? Opa, eu não posso pensar em nada. Mas espera aí, eu estou pensando que eu não posso pensar em nada, então eu não estou meditando. Veja a complexidade que é isso. A gente pode começar a tentar meditar de uma outra maneira, a tentar focar em uma tarefa de cada vez. Vivemos um grande mal da nossa época, da nossa humanidade, chamado ansiedade. A gente está falando uma coisa, está pensando no que a outra vai falar, o outro que está ouvindo está pensando o que nós vamos responder, nem está prestando mais atenção no que a pessoa está falando. A gente vai almoçar, antes de almoçar a gente pensa, será que vai ter vaga para estacionar? A hora que estaciona, o que eu vou pedir? A hora que pede o almoço está pensando na sobremesa, né? Tá na sobremesa, tá pensando, meu Deus, eu vou ter que ir para academia amanhã para queimar isso aí. Gente, a gente vive uma vida louca. A gente vive uma vida louca pautada na timeline das redes sociais, onde tudo isso tem que estar acontecendo, essa necessidade de estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Jesus nos propõe o orar e vigiar para os dias de hoje, ao olhar as nascentes dos nossos pensamentos, como eles brotam em nós, e uma oração, além da prece necessária de cada dia, dessa conversa, fazer da nossa vida uma oração. Não que a gente vai estar orando o tempo inteiro, no sentido literal da palavra, mas a gente vai estar atento a cada coisa. O ato de meditar, antes de mais nada, é o ato de estar concentrado em um único ponto. Seja na nossa respiração, seja nos movimentos do yoga, seja na contemplação de uma flor. Marco, tem lógica para você? E você que está nos ouvindo aí, mande a tua questão, a tua pergunta. Surgiu alguma dúvida, algum outro tema que você gostaria? Coloca ali no Mensagens na Chamada, por escrito no chat, e logo na sequência a gente responde. Marco, é com você. Se quiser pular para o próximo item, fica à vontade. Eu acho que tem muita lógica, acho que é importante a gente pontuar o que a gente coloca sempre no nosso estudo, né? Que aqui a gente, com a poetização do Espiritismo, a gente tenta colocar o Espiritismo realmente na prática.
uma obra dessa aqui do Humberto de Campos, mas a gente tem que colocar tudo isso para o nosso dia a dia, não teria sentido, né, se não fosse isso. Mas aí vamos dar sequência no nosso estudo aqui, Wallace, que depois dessa parte do orar e vigiar, vem o momento em que Jesus é entregue por Judas, né, para os soldados, enfim, todo mundo já conhece essa parte. E aí a segunda parte do texto que Humberto de Campos tenta nos fazer refletir, que é no momento do sofrimento, né? No momento do sofrimento do outro, qual a reação? Ou no momento do nosso sofrimento, qual é a nossa reação? A disposição que ele coloca aqui bem claro no texto, a disposição psicológica de cada apóstolo no momento da prisão de Cristo. Todos nós sabemos que os apóstolos naquele momento, e quem era seguidor de Cristo também estava sendo perseguido, também poderia ser preso, né? E a gente família, também... né, complicada também. As famílias, então, a primeira reação que os apóstolos tiveram foi se esconder, né? Tiveram, sim, alguns deles a tentativa de ir lá soltar Jesus, mas quando viram que o negócio estava apertando também para o lado deles, eles se esconderam, ficaram revoltados, ficaram com dúvidas, né? Eles não eram diferentes da gente, tá? É claro que a gente nunca vai conseguir se colocar de exemplo de um espírito crístico. O Cristo, ele sabia exatamente o seu roteiro, ele sabia o que estava a vir para a lição, mas e os outros, né? Sabiam? Eles iam saber lidar com a dor? Então eu acho que a segunda parte desse texto, ele demonstra essa questão. Jesus, vocês vão perceber, nós estamos chegando no final do livro Boa Nova, então Jesus tem a semeadura, a preparação, o esforço para melhorar, né, sempre ele ouvindo e ensinando os apóstolos, e ele deixou para o final o testemunho, né, o sofrimento. E ali ficou aquela questão, como reagimos durante um determinado sofrimento, né? Nós demonstramos que o tipo de sofrimento, ou a questão, quando temos um determinado problema, que nível espiritual nós estamos, né? Aquilo mostrou toda aquela sensação, né? Que aquele momento demonstrou ainda que os apóstolos ainda estavam em período de ensinamento, porque qualquer um de nós teríamos uma reação muito parecida, ou talvez pior, né, que essa, mas diante da dor, né, e isso o Espiritismo prega muito, não que ele faz a apologia à dor e ao sofrimento, mas ele sempre vai colocar para a gente as questões que por muitas vezes, e quem tem uma maturidade maior sabe disso, quando passamos por momentos de sofrimento ou dor, ou algum percalço que a gente passou e passou por cima e conseguiu se recuperar, a gente consegue sempre, dessa forma, entender a dor do próximo, né? Nos parece que é muito mais difícil a gente entender a dor do próximo, ou a nossa própria dor, quando a gente não passou por ela. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da depressão. Muitos ainda acham que a depressão é uma brincadeira, cara. E quem daqui já passou por isso sabe muito bem o que é a depressão. E quem já sobreviveu a isso sabe muito bem enxergar a dor do próximo. Mas percebam hoje que o sentimento, né, o sentimento de revolta, ele às vezes é muito maior quando você vê uma injustiça do que a própria pessoa que está sendo injustiçada. Então vamos pensar como que a gente está lidando com a dor hoje, com o sofrimento do próximo. Nós estamos lidando com compreensão, com sabedoria, com maturidade, ou a gente está se pegando numa rede social aí, falando um monte de besteira um para outro, né? Então, essa parte do texto, Wallace, eu vejo como um dos últimos ensinamentos de Cristo, né? Que é entender o verdadeiro calvário, entender o verdadeiro sofrimento
e entender que isso também é importante para o aprendizado. Eu não sei se você entendeu dessa forma também. Joana de Ângeles coloca: não há quem passe pelo mundo, terra, encarnado, que não perca noites de sono preocupado com a resolução dos problemas no dia de amanhã. Não há quem passe pela terra livre do sofrimento. Ninguém, nem mesmo o Cristo, conforme Marco trouxe aí, parafraseando o livro de Humberto de Campos. É necessário a gente compreender que o Espiritismo vem para dar sentido à nossa dor, a dar compreensão melhor. Nada é por acaso. Se hoje nós colhemos frutos mais amargos, não tão saborosos, certamente este plantio foi feito por nós em outro momento, desta ou de outra existência. O Espiritismo nos dá a tranquilidade de saber que não existem injustiças, somente colheitas ou testes, provas e expiações conforme o nível do planeta que nós estamos encarnados no momento. O Espiritismo nos traz ainda a serenidade para enfrentar os problemas. Isso a nível teórico. Pois lermos isto é uma coisa, vivermos isto é outra completamente diferente. Tivemos agora o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, e pude acompanhar alguns esportes que me chamam mais a atenção. O salto ornamental, as acrobacias do skate, outras, a natação, o judô principalmente, que eu gosto bastante, e pensando e vendo o papel daqueles atletas que ali se encontravam, treinavam muito, muito. Muitos deles dedicam a vida em tempo integral ao treinamento daquele determinado esporte para que naquele dia, na prova, ele possa ir bem, ter uma pontuação alta e o objetivo é levar o ouro. Pouquíssimos são de todos aqueles que treinam diariamente, consecutivamente, com preparação técnica, nutricional, preparação física, e chegam lá e não conseguem. E a intenção é de acertar. Levando isso para o nosso lado espiritual, nós estudamos o Espiritismo, não em tempo integral. Nós tentamos acertar, talvez não com a mesma intensidade de treinos, né? Mas a vida é um grande treino. Quando nós nos deparamos com o sofrimento e nos revoltamos, é um treinamento. Na próxima oportunidade, pois não tenha dúvida, ela vai chegar cedo ou tarde, pois faz parte da existência, nós teremos uma outra oportunidade de lidarmos com aquilo de uma outra forma, de respondermos à vida de uma outra maneira. O Espiritismo nos dá a certeza da existência após a morte. Então a morte não é mais aquele bicho de 7 cabeças. É sim algo que sabemos que irá chegar, aliás, é a única certeza da nossa vida é que a morte irá chegar, ou melhor, o desencarne, passaremos para o lado de lá. Enquanto aqui tivermos, que possamos dar o nosso melhor, mesmo que o nosso melhor não seja ainda o suficiente para ganhar um ouro. Pois se nessa Olimpíada desta atual vida, da Olimpíada Encarnação que estamos inscritos no momento e vivendo, nós não conseguirmos tirar este ouro ainda nesta ou naquele quesito da existência, certamente teremos outras provas mais à frente, em outras existências, se necessário. O importante é estarmos concentrados na oração como vida e na vigia, no ato de vigiar a nós mesmos, não a vida do outro, pois esse é muito fácil. Ninguém responde pelo outro. Por mais que a gente olhe os erros do outro, isso é problema dele. O nosso problema é nosso. E você, surgiu alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de perguntar? Última chamada para as perguntas da noite de hoje. Clica ali agora no botãozinho 3 pontinhos ali, vai ali em mensagens na chamada e manda a tua questão. É interessante que a tua questão vai dar aí o bojo para a nossa conversa daqui para frente, antes do comentário que o Marco vai fazer para a gente aí. Foi muito bem colocado o seu raciocínio, Wallace, quando você colocou o sofrimento dos atletas, que é realmente
um esforço acima do normal, e é um sofrimento, sim, né, você chegar em alto nível em qualquer coisa da sua vida, né? A criança, para ela aprender a andar, ela cai várias vezes, né? Daquilo é um sofrimento, né? A gente, para se formar em alguma profissão, ou no próprio estudo do dia a dia, o estudo nem sempre é um prazer, é um sofrimento, né? Você tem que estudar, se dedicar, se abdicar de muitas coisas, né? Então, que mais? A gente sente também, a gente conhece um ser humano, talvez se ele tenha um equilíbrio maior do que o outro, quando é colocado em posição de ameaça também, né? Então, você quer saber se o ser humano está acuado ou ele é um ser humano equilibrado, ameaça ele que, se ele for para cima e estiver em estado de revolta, realmente ele ainda não tem o equilíbrio assim, e maturidade para lidar com a situação. Vou pedir uma licença. Que todos nós temos, né? Só que todos nós passamos por isso também, né? Pode falar. É necessário a gente só fazer uma pontuação para a gente não deixar a oportunidade de pensar o contrário. O ato de revidar não significa que o ser não é um ser evoluído. Quando o ser se sente ameaçado e revida, primeiro é um instinto primitivo, é verdade, mas é um instinto de sobrevivência. Jesus, quando foi ameaçado, vamos dizer assim, entre aspas, né, quando foi perseguido, ele revidou de outras maneiras. Ao olhar, vamos citar ali claramente o diálogo dele com Pôncio Pilatos. Ele não deixava barato nada que Pôncio Pilatos falava. Era raquetada uma atrás da outra. O Pôncio Pilatos ia lá caçoar de Jesus, né? Olha, você é rei, né? E daí Jesus diz, você que está falando que eu sou rei. Né? Então de onde que é teu reinado? Né? Pôncio Pilatos, olha, meu reino não é deste mundo. Então Jesus batia de frente, né? Pois ainda trazemos, Marco, né? É necessário a gente salientar isso, pois essa faz parte da propósito de Jesus. Ainda trazemos das religiões antepassadas o conceito de que ser evoluído espiritualmente é ser calmo, aceitar tudo, né? É a tão mal compreendida frase mostrar a outra face. Pensa bem se essa é a proposta de Jesus. A pessoa te dá uma bofetada na cara, você não olhe, tem um outro lado, bate nessa. Não é essa a proposta. É mal compreendido isso. Né? Mostrar a outra é fazer diferente da pessoa, é você mostrar um outro lado, ter a dignidade de falar a verdade no rosto da pessoa, com delicadeza, né? Mas com firmeza se for necessário e com um tom maior de voz se for necessário, assim como Jesus o fez no Templo dos Vendilhões. Então, só abrindo um parênteses, Marcos, para quem nos ouve agora, a gente não deixar essa margem solta aí, tá bom? E é muito perfeito, é exatamente isso, Wallace, bem colocado, é claro, essa como a gente coloca o Espiritismo, a fé raciocinada, que muitas vezes, nesse todo esse período que a gente está aqui estudando, trabalhando com essa obra, por exemplo, no apedrejamento da mulher adúltera, né, Jesus ele pega a pedra e fala, olha, se alguém aqui não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou para ninguém não atirar a pedra, ele falou assim, você é perfeito? Então Jesus ele pregava assim a atitude, né? Claro que nós temos que ter atitude, foi muito bem colocado, esse parênteses que você me interrompeu aqui, mas é necessário, porque a atitude, mas ela tem que ser digna, né? Lembramos que muitas vezes nós não podemos só cobrar, nós temos que fazer, né? E só cobrar não adianta. Nós temos que ser, muitas vezes, o exemplo. E muitas vezes, nos nossos erros, nós temos que aprender. Né? Então, a mensagem que nos deixa aqui no texto de hoje, é que são sempre nos sofrimentos que nós vamos perceber se nós estamos preparados para aquilo que vai nos acontecer. Então, há reações e reações. Então, quem passou por aquele problema, ou aquela doença, o sofrimento ele é diferente para cada um de nós aqui. Né? Não dá para pontuar o sofrimento. Todos nós conhecemos e sabemos o que é sofrimento. Mas para alguns aqui,
sofrimento maior é algum tipo de problema na relação, um problema da doença, um problema material, né? Então, assim, o que nós aprendemos com isso quando nós passamos? A ideia é essa, né? A reflexão é essa. É verdade, Marco, é verdade. E essa questão do exemplo é bem interessante, né? Só Jesus é capaz de ser um exemplo. Quando a gente se coloca, isso psicologicamente falando, quando a gente se coloca com a necessidade de ser um exemplo, a gente já está automaticamente quebrando a nossa própria realidade. A gente já está transgredindo a nossa própria limitação, no sentido não estou sabendo me expressar, Marco. Quando a gente se coloca com a necessidade de sermos um exemplo, nós estamos transgredindo a nós mesmos. Isso aí. Nós estamos na maioria das vezes, vestindo uma persona, uma máscara de pseudo-espírita, de pseudo-exemplo, onde na minha máscara eu faço tudo correto, julgo os demais que não assim o fazem, não assim o procedem, né? Porque na maioria das vezes, conforme o julgamento que nos é feito por aqueles que se ditam como exemplo, ali está a projeção daquilo que eles ainda não resolveram em suas próprias vidas. Falávamos aqui antes do nosso estudo, admirando colegas que hoje têm a condição, assim como eu o tive oportunamente, de dedicar-se integralmente o tempo ao espiritismo, mas quando chega a necessidade de dividir esse tempo com a faculdade, dividir o tempo com uma relação conjugal, com os filhos, é fácil ser espírita dentro da casa espírita. Repetimos isso mesmo. Precisamos de espírita dentro dos lares. Precisamos de espíritas nas ruas, no trabalho, nas negociações comerciais. Precisamos de espíritas na vida. Ser espírita dentro do ser espírita, dentro do centro espírita, onde tem-se uma persona, uma máscara de que ali estamos sendo exemplos perfeitos, não estamos entrando em contato direto com as nossas mazelas e vivenciando as nossas dores, fatalmente a existência irá nos girar para que a gente possa novamente entrar em contato com esses sentimentos que ainda estão dentro de nós. Uma pergunta aqui, um comentário. André Silva. Boa noite, André. O André colocou aqui. Pessoal, desligue o microfone aí, por gentileza. André Silva colocou ali. É difícil avaliar quando deve se revidar. Quando deve se revidar e quando deve se calar. Não é fácil a gente... Deixa eu só puxar o som aqui. Não é fácil realmente a gente saber, mas é o treinamento. Basta viver, né? Se a gente só conviver com pessoas maravilhosas, evoluídas, a gente não vai aprender o momento de revidar, o momento de calar. Se a gente não sair da nossa zona de conforto, não conviver com os parentes difíceis, não conviver com as pessoas difíceis, não conviver com os problemas, a gente não vai aprender. Né, Marco? A gente vai simplesmente acreditar que a gente é evoluído, como a exemplo de quem opta por viver somente dentro da redoma do centro espírita, não indo até lá, se munindo de boas energias, de informações para voltar para a vida e ter uma atitude correta, mas se colocar como exemplo dentro da casa espírita e viver daquela maneira, não enfrentando os desafios que somente cada um sabe, o que nós estamos deixando de olhar, as relações, deixando de olhar as outras questões. André Silva coloca ali, ó, como interpretar não julgue para não serem julgados. É óbvio, o julgamento que a gente faz dos outros é o julgamento que a gente faz da gente mesmo. Quando Jesus propõe que a gente perdoe o outro, conforme a gente houver perdoado, eu só consigo perdoar o outro se eu aprendi a perdoar a mim mesmo. O mesmo tipo de julgamento que eu tenho para mim, eu tenho para o outro. E na maioria das vezes eu só percebo o do outro, porque o meu ainda está em nível consciente.
e coloco uma projeção no outro, eu coloco no ombro do outro. Aí eu sou uma pessoa egoísta, que não valorizo, que tenho problema nas relações e começa a projetar que o outro não me valoriza, que o outro tem um problema comigo, que o outro não valoriza a minha relação. É aquele pai que muitas vezes odeia o próprio pai lá de antigamente, e quando um filho ou uma filha faz alguma coisa, ele projeta toda essa raiva que ele sente do pai, sentindo, nossa, como essa filha me odeia, então também vou odiar, vivendo um ciclo vicioso que somente a reencarnação vai conseguir quebrar, ou o momento de autoconsciência, a coragem de ir para uma psicoterapia e de encontrar as próprias dores. Lazy colocou ali, eu já fui muito de revidar, mas nos últimos tempos sai e deixa a pessoa falando sozinha, para não dizer palavras que possa me arrepender depois. É uma atitude ativa. Vou largar essa criatura falando sozinho, virar as costas e vou embora. É uma atitude. É uma atitude. É melhor do que você plantar a mão na cara da pessoa. Não é, Marco? Né? É isso aí. Nossa, Wallace, como é que você está falando isso? Gente, é a realidade da vida. É a realidade da vida. Espiritismo para estudarmos a realidade. Marco, acho que nós estamos nos últimos minutos aí. Então, é interessante que, como você colocou para o André, difícil avaliar quando deve se revidar, mas é mais importante, André, como nós devemos revidar. O Wallace colocou uma frase bem importante ali no começo, você vai lembrar. Ele falou assim, quando Jesus fala assim, quando te der um tapa na cara, você vira o outro lado. Mostre o outro lado. Mostre o outro lado, mas tem que ser de uma maneira... se o outro lado está te agredindo e você agredir igual, então você não mostrou o outro lado, você mostrou o mesmo lado, né? E é um desafio a gente saber o ponto, é estudar, mas acima de tudo, se estudar. Ainda no tema julgar para ser julgado, eu só enxergo no outro aquilo que eu vejo em mim mesmo. Nossa, então tudo que eu observo no outro, aquilo estou falando de mim? Não. Toda vez que eu falo mal do outro, eu estou falando de mim mesmo. Mas então tudo que eu falo do outro sou eu? Não. Vamos explicar isso um pouco melhor. Toda vez que nós observamos o erro de alguém e nós olhamos com um certo ar de compreensão, aquilo não nos incomoda, não nos irrita, aquilo não é um problema nosso. Agora, se a gente olha o erro do outro, aquilo nos revolta profundamente, quando aquilo nos agride, quando a gente fica com raiva do outro porque o outro fez aquilo, isto é uma projeção direta de alguma coisa que eu tenho dentro de mim que talvez eu ainda nem conheça. Talvez eu ainda nem tive coragem de começar a absorver ainda. Tenhamos cautela e cuidado com quem se coloca como exemplo, se coloca à frente. Vamos ver inúmeros casos. E, a princípio de tudo, vou citar dois exemplos completamente opostos. Divaldo Pereira Franco jamais se coloca como exemplo. Ele narra as suas atitudes. Ele narra o seu dia a dia e coloca o que os espíritos devem fazer. Nunca pediu para que as pessoas o seguissem. As pessoas o seguem pela sua mensagem. Eu acho que nem vou colocar o nome de outros médiuns que muitas vezes querem que as pessoas o sigam, pessoas famosas que cometeram delitos e desvios sexuais posteriormente. Queriam seguidores. Cautela, principalmente dentro da mediunidade. Vamos lá. A Lazy colocou um negócio interessante aqui também, Wallace, que foi a questão. Ela sabe que ela tinha esse posicionamento de revidar, mas o exercício que ela conseguiu cultivar nela é dela se calar. Ainda ela não tá, talvez ela percebeu, olha, eu não vou poder discutir isso aí, eu vou revidar, então, nesse momento, tem que fazer exercício de me calar. Então, ela colocou certinho aqui as palavras, para que não me arrependa depois. E aqui o André colocou aqui, ó, o espírita, por vezes, se sente mal em se posicionar ao revidar. Olha, não tá assim não, hein? Nas redes sociais, a gente vê espírita aí se posicionando, revidando, não tá... Olha que... Normalmente não tá assim. Allan Kardec foi o principal elemento dentro do espiritismo da quantificação espírita, junto com os espíritos. Ele não deixava passar nada.
ele não deixava passar nada, respondia à altura, brigava, e se não fosse pela sua conduta íntegra e sua persistência perante os percalços e pela sua capacidade de enfrentamento dos impositivos políticos e sociais da época, não estaríamos aqui hoje tendo a oportunidade de estudar o Espiritismo. Meus amigos, olha lá, Paulo Melo, devemos treinar... Sumiu antes aqui, ó. Treinar a ação e não a reação. Treinar a ação e não a reação. É verdade, devemos treinar a ação e não a reação. Meus amigos, nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje pelo tempo do Google Meet, que daqui a pouco ele corta, ele só pode dar 1 hora. Reveja os nossos comentários no YouTube, dá o teu like, deixa o teu comentário. No Spotify, nos acompanhe também. Semana que vem, segundas-feiras, 20 horas, estaremos aqui online, sempre estaremos online, e também estamos estudando a possibilidade de estarmos concomitantemente ao estudo online físico também, mas o online ele não deixará de ocorrer, tá bom? Essa praticidade é boa, né, Marco? Algum ponto final aí para a gente finalizar, Marcão? Não, é isso aí, Wallace. Eu acho que o estudo foi bem, bem colocado hoje. O pessoal participou bastante, isso que é bacana, sabe? A participação é muito importante. E já estamos chegando no tempo final. Um abraço para todos, uma ótima semana e uma semana abençoada para todos nós. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem estamos novamente. Daqui a pouco a Camila sobe o link. Quem quiser reouvir no Spotify, mais na sequência no YouTube. Um abraço grande e até semana que vem.